Olá, você que está chegando nesse vídeo, eu venho trazer para você um conhecimento que pode alavancar seus resultados, pode trazer mais clareza para você como pessoa e trazer mais empoderamento no sentido de capacidade. Você pode se sentir mais capacitado, vai entender melhor por que certas coisas acontecem e ter uma esperança, né, na sua vida em relação a se sentir capacitado. E você vai entender por que é que eu estou falando isso aqui. Bom, basicamente, eu vou falar sobre a mente, a mentalidade das pessoas e como essa mentalidade influencia nos resultados que as pessoas têm. Né? Eu sou Jefferson, então já sem mais delongas, né, já comecei a falar. O consciente e o inconsciente fazem parte da mente. O consciente diz respeito basicamente a tudo que, que nós raciocinamos, né? Basicamente, eu tenho no meu consciente que eu tenho que trabalhar, tenho que organizar minhas tarefas, eu tenho que fazer minhas atividades. Às vezes, se você tem filho, tem que levar os filhos à escola. O seu consciente é quem organiza as suas tarefas, é quem faz você é, fazer as atividades que você faz, né? E o consciente ele absorve as externalidades, estímulos externos. Basicamente, quando você está assistindo televisão, vendo redes sociais, ou então quando você está em um treinamento, quando você está assistindo uma aula na faculdade, fazendo qualquer tipo de atividade, o seu consciente ele está absorvendo, ele está raciocinando e está identificando tudo aquilo que você está fazendo. A partir do momento que você repete aquilo, faz com repetição, passa do consciente para o subconsciente. Então, é uma parte que integra a sua mente, os seus pensamentos. O subconsciente ele é uma camada mais profunda da mente. Ele não consegue separar certas coisas como o consciente separa. Às vezes tem umas coisas que já estão tão enraizadas, né, tão profundas, que elas fazem parte do subconsciente. É o que nós podemos identificar como sentimentos. Ela forma o seu paradigma, forma as suas crenças. Então, é, o subconsciente ele vai sendo formado, a seu paradigma, desde quando você é criança e você vai crescendo, né? Vai tendo maturidade, vai passa pela fase como criança, chega a ser um adolescente, um adulto. A sua formação toda, todas as suas experiências, elas formam seu paradigma e as suas crenças, aquilo que você acredita. Quando eu falo aqui crenças, eu estou falando de você ter uma verdade absoluta, né? Absoluta porque aquilo é daquela forma. Então você já acredita como aquilo como um fato. Você já tem aquilo como um fato. Então, às vezes você pode ter crenças em várias áreas, inclusive em áreas financeiras. Você já tem uma crença, pode ter uma crença que é associada à cultura também, está relacionada à cultura. Quando você já está inserido numa cultura, você tem algumas verdades, né? Porque você cresceu naquele ambiente, naquela cultura, vendo aquelas verdades. É diferente de você ir para um outro país que tem uma cultura totalmente diferente. Quando você relaciona, compara essas realidades, você vai poder perceber melhor os tipos de crença que eu estou falando. As alimentações aqui no Brasil é totalmente de alimentações na Índia, por exemplo, em outros países. Né? A questão tem a vigilância sanitária aqui, se você for para certos países aí, a crença para eles lá, aquilo ali é uma coisa normal, natural. Aqui no Brasil, se você vê certos preparos de comida de outros países, você vai se sentir, né, surpreendido, surpreso, e realmente fica, né? Então, a cultura está relacionada aos alimentos, cultura está relacionada a crenças também, né? A forma de preparo dos alimentos. Então, tudo isso está correlacionado. E o subconsciente é uma camada mais profunda da sua mente. E o subconsciente está relacionado com o seu paradigma. O paradigma está relacionado ao que você acredita, né? E tudo isso está relacionado aos seus resultados.
Vamos chegar nessa parte aqui, que a sua mente ela está relacionada ao seu corpo, mas a sua mente não é o seu cérebro. O cérebro é o que é um órgão do corpo que faz a atividade mental, né? Que ele trabalha com a atividade mental. Ele trabalha a partir das atividades, processa os pensamentos. Então, você pode associar aí a outras coisas, mas faz parte de você. O seu cérebro é como se fosse um outro órgão seu, como está ligado ao coração. Você tem o coração que está relacionado a sentimentos, que a gente associa coração a sentimentos e o cérebro a razão, não é isso? Você não vai ter tanta emoção quando você pensar, raciocinar com o cérebro. E o coração associa a sentimentos. Mas então, se o cérebro ele não é sua mente, o que é a sua mente? Então, essa imagem que eu estou trazendo nesse vídeo, que é uma imagem que o Bob Proctor utiliza nos seus treinamentos, nos treinamentos deles. Bob Proctor, para quem não sabe, ele é um mentor, ele foi um mentor, tem aí vários vídeos, vários treinamentos ainda disponíveis aí para pessoas, né, que queiram adquirir, mas também tem vários vídeos no próprio YouTube, né, que é o conhecimento que eu adquiri do Bob Proctor, que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Entre outros livros que eu li também, né, inclusive do próprio Bob Proctor, e outros livros que falam desse assunto que eu estou trazendo aqui. Então, eu estou com uma forma de propagar, estou trazendo aqui, levando adiante esses conhecimentos, né? Claro que o Bob Proctor ele continua aqui no YouTube, né? Ele já se foi, né? Já chegou a falecer, mas enquanto ele esteve vivo aqui, ele viveu uma ótima vida, uma vida extraordinária, e eu tinha ele como mentor, né? Mesmo que eu nunca tenha chegado a vê-lo pessoalmente, mas eu admirava muito a forma como ele explicava isso que eu estou trazendo, e a repetição ela vai se relacionar aos seus hábitos. Quando você fizer algo de maneira repetida, vai se tornar um hábito, você vai estar numa frequência que a frequência dos seus hábitos, a frequência do que você faz rotineiramente, está relacionada ao seu paradigma, ao que você acredita, ao seu propósito e o que você quer fazer. Então, a ação e os seus resultados vão vir através do que estiver no seu subconsciente. No subconsciente você não tem como mudar da noite para o dia, de um dia para o outro. No consciente, sim, onde você tem a razão. Se você está numa aula e o professor explica uma disciplina, uma matéria, seja matemática ou estatística, ciências humanas, administração, enfermagem, medicina, seja qual for, ele está te explicando. Você consegue assimilar um conhecimento, aí você vai fazer um exercício, pega um exercício, você errou. Você pode tirar suas dúvidas e ali a sua mente, o seu consciente, a sua razão, o seu raciocínio trabalhando, que está nessa camada superior. A partir do momento que você vê algum erro, você corrige, você pode mudar. Pronto, eu agora aprendi da forma correta. Eu sei que isso que eu errei, dessa atividade, desse treinamento que o professor estava me passando, eu aprendi e agora eu sei a forma correta. Você anota, então você mudou ali. Você mudou o seu conceito. O conceito que você estava criando e construindo, porque aquilo é algo novo para você. Mas, a partir do momento que entra no subconsciente, é algo que já está mais profundo na sua mente, você não consegue mudar. É um conhecimento que você tem, ou um comportamento que você tem, e o subconsciente, que está na mente, a mente é que faz você agir ou não agir. Às vezes, a falta de ação, né? Às vezes você acorda tarde e não levantar, então você vai continuar dormindo. Aquilo está relacionado ao seu comportamento, seus hábitos e ao seu subconsciente. Mas por quê? Porque você não aprendeu, você não criou o hábito de acordar cedo, em determinado horário. Às vezes você não criou o hábito de fazer investimentos, de poupar dinheiro para poder investir. Você não criou o hábito ainda de estudar todos os dias
pelo menos ler pelo menos uma página por dia e se comprometer consigo mesmo de se tornar uma pessoa melhor a cada dia, de aperfeiçoar e se aperfeiçoar constantemente, todos os dias. Não, você não tem o compromisso porque você ainda não criou, não trouxe isso para o seu subconsciente. Quando está no subconsciente, que a gente relaciona com os hábitos, é algo natural. Você não vai fazer se esforçar tanto para poder ler uma página de um livro, porque você já criou como hábito, todos os dias você lê uma página de um livro. Então aquilo já se torna algo natural. Ou que é quando você acorda, no início você teve que provavelmente se programar e se planejar. Ou anotar no caderno, ou então numa agenda no próprio celular. Enfim, você se organizou e definiu um horário. Aí você, no começo ali, às vezes pode ter esquecido um dia ou outro, mas a partir do momento que você fica tornando aquilo como um hábito, seja estudar, ler uma página de um livro todos os dias, fazer investimentos todo mês, poupar todo mês, aquilo já vai se tornar algo natural. A partir do momento que você for fazendo isso se tornar um hábito. E como é que você pode melhorar os seus resultados? Fazer com que os seus resultados sejam melhores. E você não pode mudar do dia para a noite o seu subconsciente. Aí é que está. O seu consciente é o que absorve os estímulos externos e ele não, racionalmente você pode filtrar, mas se você não filtrar, o que você olhar, se você olhar para uma televisão, se você olhar para a rede social, se você sair, for passear no parque, o que você for fazer, você está escolhendo. Mas o seu subconsciente, ele está relacionado a coisas que você faz sem escolher racionalmente, que é o chamado hábito. Você tem o hábito, provavelmente, de escovar as mãos, os dentes com a mesma mão. Desculpa, me atrapalhei um pouco nessa frase. Mas, enfim, se você escreve sempre com a mesma mão, aquilo ali, se você é destro, você sempre escreve com a direita, provavelmente. É canhoto, escreve com a esquerda. Então, aí, isso é algo que se tornou um hábito, se tornou algo subconsciente. Se você é um destro e for tentar escrever com a mão esquerda, provavelmente a linha vai sair torta, mas você o ser humano tem capacidade de ser ambidestro, tem capacidade de escovar os dentes todo dia com a mão diferente, um dia com a mão esquerda, vai dar mais trabalho, mas você pode depois treinar e ficar ambidestro. Então, isso está relacionado também a, ao subconsciente e a conceitos, né, de crenças, coisa que você faz às vezes sem pensar, de paradigmas, é isso? Então, a linha histórica do ser humano normal, aqui no Brasil, por exemplo, e em outros países, na maioria dos países, é seguir uma linha ali, como se fosse uma fábrica, né? Você vai para a escola, enquanto você está se desenvolvendo, os seus pais, né, o governo, ele dá estímulos ali para você estudar, né? Você tem direito como cidadão, como ser humano, a frequentar a escola, se alimentar, mas você entra numa linha de montagem e aí quando você se depara com a necessidade de tomar uma decisão, você às vezes se vê perdido, e você não tem esse conhecimento aqui, que não é passado em muitas escolas, de que as escolhas, você tem como fazer escolhas muito sem olhar se é difícil ou fácil, porque o que é difícil ou fácil está relacionado a uma comparação que você faz. O que é difícil ou fácil em relação a mim quando você vai mensurar? Quando você entra no mercado de trabalho, então vai entrar no mercado de trabalho, você se compara, você pega uma comparação provavelmente das pessoas mais próximas a você, seja familiares, parentes, e ali você pega como parâmetro aquilo, se sua família ganhar ali, seus pais,
ou, enfim, ali alguém que você está próximo de você ganha ali R$ 5.000, ou um salário mínimo, ou 10 mil, ou R$ 20.000, você vai tomar aquilo ali como um parâmetro e que é realizável. Tipo assim, se alguém muito próximo a você, que você vê todos os dias, que você cresceu junto, você cresceu com aquele paradigma, com aquelas crenças de que ele ganhava todo mês, ele tinha a capacidade de fazer, trabalhar e conquistar R$ 10.000 por mês. Aquilo se tornou um padrão realizável, totalmente acessível para você, e não é algo fora do comum. Então, quando você for para o mercado de trabalho, você vai tomar aquilo como parâmetro. Você vai buscar aquela mesma realidade para você continuar naquela mesma frequência que você vem ao longo da sua criação, como criança e quando jovem, né, adolescente, depois adulto. E ali você segue nessa linha de montagem. Da mesma forma, se você tá num ambiente, cresceu num ambiente ali de dificuldades financeiras, dificuldade às vezes até para fechar o mês, pagar uma conta de energia ou de água, comprar, fazer a feira da forma que você compre tudo aquilo que você tem à vontade, ou então, mesmo que não seja naquele momento, mas que você tenha ali uma fartura. É diferente da realidade de quem não vive essa realidade. Só que outras pessoas, elas usam, a partir do momento que elas veem a dificuldade, elas querem sair daquela realidade, elas não se conformam com aquilo e usam isso como estímulo. Já outras pessoas, como a maioria das pessoas, elas se conformam com aquela realidade e provavelmente vão entrar no mercado de trabalho. Qualquer melhora que ela tiver do que ela cresceu conhecendo, ela já vai achar como confortável para si e vai usar como parâmetro. Não, mas antes eu tinha dificuldade, hoje eu já tenho um tipo de alimentação, eu trabalho de segunda a sábado até meio-dia, né, provavelmente 44 horas aí semanais, então eu tenho uma capacidade melhor. Mas existe realidade, se você mostrar essa mesma realidade da pessoa que às vezes tem um tipo de alimentação para uma pessoa que ganha ali R$ 10.000, ela não vai achar aquilo ali muito benefício, porque é um tipo de alimentação, mas o salário está lá embaixo. É para tentar compensar alguma coisa, é um salário mínimo, entendeu? Então ela não vai se satisfazer, ela não vai achar aquela realidade uma boa realidade. Então, para você mudar a sua realidade, você precisa entender e colocar no seu consciente bons estímulos que é ler livro todo dia, uma página que você leia por dia faz a diferença. Mas quando você tem constância no que você faz, constância em se tornar uma pessoa melhor, em viver bem. Nós, seres humanos, não viemos aqui para a Terra simplesmente para existir, para pagar contas e viver aí trabalhando de segunda a sexta ou a segunda a sábado. Nós não necessariamente precisamos viver a realidade, que é muito difícil, que é a realidade da CLT para a maioria das pessoas que vive trabalhando exaustivamente, às vezes trabalhando no pesado, debaixo do sol, enfim, e não são valorizados da forma que deveriam, só que também não fazem nada diferente para mudar essa realidade. Simplesmente quando chega um momento, às vezes de exaustão, reclamam, ou às vezes passam por alguma situação difícil, mas depois voltam para aquela realidade, que é a realidade que a pessoa tem. Ela não entende como sair desse ciclo que prende ela nessa realidade, porque às vezes ela vê um colega, as pessoas próximas, vê que é normal, às vezes tem uma vida conjugal, tem filho. Quando você tem filho, aí você tem a responsabilidade e a obrigação de prover para esse seu filho, não é isso? E às vezes você faz dívidas, não consegue sair desse momento, não, mas fazer dívida, pegar um empréstimo é normal. Todos os meus colegas pegam empréstimo. Ah, mas fulano
se casou, às vezes nem casou, já tem filho, e eu já estou em determinada idade, não tenho nem filho, então isso é normal, ter filho, e vai vendo aí, vivendo da forma que dá, e depois a gente dá um jeito. Então, a questão é você, não é ter filho, ou então não é pegar empréstimo, a questão não é essa, a questão é você saber que para você ter uma vida próspera, uma vida de prosperidade, você tem que pensar e raciocinar, e você entender como funciona a mente, ajuda você no momento que você for decidir e escolher uma profissão, escolher um empreendimento. Você tem que saber que estudar todos os dias é primordial para alguém que quer ter sucesso, para alguém que quer ser bem financeiramente, é, bem com a família, bem com a autoimagem, bem na, na vida aí, enfim, na vida empresarial, na vida profissional. Você precisa estudar todos os dias. Não caia naquela falsa ideia de que fazer faculdade é coisa ultrapassada. Beleza, que seja. Eu não estou falando de fazer faculdade. Estou falando de estudar todos os dias. Não necessariamente uma faculdade. Você pode sim fazer uma graduação, fazer um curso, fazer um treinamento, uma mentoria, assistir vídeos. Você pode sim pegar livros e ler todos os dias. Não importa a forma com que você vai seguir, se é pela vida acadêmica ou se você vai seguir por conta própria, buscar um mentor e para poder te orientar a sua vida, buscar um treinamento. Eu vou seguir aqui na minha área, não precisa de uma graduação. Eu já tenho conhecimento, já tenho clientes, eu tenho conhecimento de vendas, já vendo aqui. Então, com o que eu vendo, eu não preciso fazer faculdade. Eu já vendo aqui, minha carteira de cliente já é muito alta, já me dá uma remuneração boa. Então, entenda que quando eu falo que é uma pessoa bem-sucedida, ela precisa estudar todos os dias, ela precisa ter uma rotina e hábitos diferenciados em relação a isso, porque ela entendeu como a mente dela funciona e que ela precisa trazer bons estímulos para sua mente, para que a sua mente possa passar os estímulos que você traz para o seu consciente rotineiramente e constantemente vão formar o seu subconsciente. Porque o subconsciente ele é formado assim do nada? Não. Ele é formado através da quando você é criança que você cresce, você basicamente está aberto ali ao mundo, vai aprendendo coisas novas. Tudo que você vê é novo para você quando você é criança. Então ali é onde o seu subconsciente primário está sendo formado. E o subconsciente, a partir do momento que você é adulto, você tem como mexer nele ali, mudar o seu paradigma, não mexer no subconsciente, mas tentar mudar o seu paradigma, se você quiser, se você precisar mudar, porque se o seu paradigma já for um paradigma legal, ok, beleza, você mantém ali, então a sua vida já provavelmente já está sempre prosperando, né? Às vezes você precisa fazer algo para melhorar em alguma área específica, aí beleza. Mas a partir do momento que você é adulto, o subconsciente e o paradigma você tem como alterar a partir da repetição, que se torna um hábito. E aí você precisa trazer bons estímulos para o consciente, e esses estímulos são o quê? Como eu estou trazendo nesse vídeo. Leitura, estudo diário. Quando eu falo leitura, não necessariamente quantidade, mas sim qualidade. É um mentor que eu seguia aqui no YouTube, que era o Bob Proctor, ele tinha lá um livro que ele deixava a página aberta e para ele todo dia ele lia pelo menos uma página, ele lia aquela mesma página até ele absorver aquele conhecimento. Quando ele absorvia aquele conhecimento, ele mudava a página. Então, não necessariamente você vai precisar ler vários e vários livros. Ah, eu vou agora mudar de realidade. Beleza, pode até ser, ok. Se você quiser, show de bola, siga nesse caminho. Mas entenda que a constância é que vai fazer a diferença. E não só isso, mas também você colocar em prática o conhecimento que você tem. Porque, ó,
A mente, que tem o consciente e o subconsciente, a gente traz aqui, ó, para o corpo. O corpo é um instrumento da mente. A mente, quando eu falo aqui, a mente está interligado ao ser superior, que no meu caso, eu acredito em Deus. Mas para quem não acredita, enfim, independente disso, a mente tem uma conexão com o universo. Para quem não, se você não quiser falar Deus, a mente é o que está ligado a todo o externo, tem essa parte. Então a mente, o corpo é um instrumento da mente. Aquilo que você pensar, a mente tem o consciente e o subconsciente, o que você pensa se torna a sua realidade, mas não é da noite para o dia. Por quê? De que forma que o que você pensa se torna a sua realidade? A partir das suas ações. E tudo que você faz está relacionado ao que você pensa. Se você ficar pensando demais em alguma coisa, em determinado momento você vai agir, ou então vai atrair, provavelmente vai estar num ambiente e alguém vai agir de uma forma para gerar influência na sua vida. Ou que seja um acidente, ou que seja uma bebedeira, uma briga, se você estiver num ambiente insalubre, um ambiente inconveniente, que seja de bar, de discussões, aquilo ali provavelmente não vai te levar para um bom caminho. Não estou falando em relação a beber. Se você bebe final de semana, mas bebe com responsabilidade, paga suas contas, você fala, eu pago minhas contas, não tenho confusão com ninguém, só se diverte, mas, enfim, se você é responsável, eu não estou julgando ninguém por isso, entendeu? Mas as suas ações está relacionado ao seu corpo. O seu corpo, quando acorda e levanta, está relacionado somente ao seu subconsciente. Quando você vai ao trabalho, todas as atividades que você faz, quando você chega em casa e você em vez de olhar Instagram, redes sociais, em vez de jogar videogame, em vez de assistir filme, você vai ler um livro, meia hora, e depois você vai buscar aquele lazer, tudo que você faz é o que traz resultados, está relacionado à sua mente. O que está dentro de você vai sendo externalizado para fora, nos seus resultados. O que você faz vai se tornando a sua realidade. Então, esse conhecimento desse vídeo que eu estou trazendo aqui pode ajudar de que forma você? Tem outro vídeo que eu trouxe aqui, nesse meu canal no YouTube, que fala sobre novas mudanças de realidade, mudando a sua realidade. O que é que você precisa fazer? Você precisa identificar a sua realidade atual, enfim, definir um objetivo e ali tem outras ferramentas, né? Tem outros insights que eu trago em outro vídeo aqui, se você quiser, pode procurar aqui no YouTube, eu vou tentar deixar aqui em algum lugar, para no final desse vídeo você assistir. Então, esse conhecimento que eu estou trazendo da sua mente, como a sua mente funciona, entenda que você não pode deixar qualquer coisa entrar na sua mente. Qualquer pessoa falar o que quiser de você. Pode até deixar falar, mas você não pode estar próximo de certos ambientes. Você não pode estar assistindo novela a noite toda. Você não pode estar vendo Instagram, perdendo 2, 3 horas ali por dia. Você não pode estar simplesmente vivendo no automático, sem ter um plano, sem estar pensando em coisas boas, em, sei lá, às vezes você precisa ter pensamentos melhores, pensamentos de construção, porque é uma coisa boa para você, né? Isso é bíblico também. Na Bíblia ele fala sobre prosperidade, temos aí, né? Temos Provérbios, tem vários livros na Bíblia, né? Que é o livro da vida. Tem Jesus aí que trouxe muitos conhecimentos, enfim. Se você gostou do vídeo, comenta aí o que você achou, deixa o like também se gostou, beleza? Valeu, até a próxima.